O Malafaia fez um vídeo lá sobre replicando a Sônia Hernandes. Não é tema da live. O Caio Fábio pegou esse vídeo do Malafaia e colocou na rede social dele. A Xuxa, no perfil do Caio Fábio, fez o seguinte pontificação. A apóstola Xuxa. Olha só o que a apóstola Xuxa fala no comentário dela, no perfil do Caio Fábio, no vídeo do Silas Malafaia. Hipocrisia, isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente. Isso mostra já que a Xuxa não lê Bíblia. Porque quem falou atire a primeira pedra quem não tem pecado foi Jesus. Já começa a imbecilidade no primeiro parágrafo. Se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente, sei lá. Tá na hora de reescrever a Bíblia. Velho Testamento. E assim continua suas besteiras e heresias. Para não melhorar as coisas, veio Caio Fábio e escreve embaixo e comenta este post. Xuxa, não precisa, minha amiga querida. Jesus é a única palavra de Deus. A Bíblia é uma compilação de textos. Alguns em total obsolescência. Só vale o que Jesus fez, viveu, gestuou, ensinou. O mais só gera guerra, maldade e destruição em nome de um Deus que é a cara do diabo. Caio Fábio. Mas, ironicamente, ele sendo autor do livro Síndrome de Lúcifer, nessa síndrome ele caiu. Do alto da sua sabedoria, do alto do seu entendimento, do alto do seu reconhecimento teológico, em 2023, vem o Caio Fábio falar que o Antigo Testamento não serve mais para nada. E aí? Temos a apóstola Xuxa propondo reescrever a Bíblia e o Caio Fábio complementando a doutrina de demônios. E aí? A palavra de Deus sempre deixou muito claro. Aliás, anota aí. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, segundo a própria concupiscência, vão juntar para si mestres. Isso aqui me causa zero espanto, porque o Evangelho já vem anunciando. Quanto mais se aproximar o final dos tempos, mais a mensagem do Evangelho vai doer. Mais a mensagem da verdade vai ser rejeitada. Mais vão querer reescrever as Escrituras. Mais vão declarar que a Bíblia não é bem assim. Mais vão insistir que o Velho Testamento não presta para nada. Isso está sendo avisado pelo apóstolo Paulo. Isso foi avisado pelo apóstolo Paulo já preso. Aliás, 2 Timóteo é momentos finais do apóstolo Paulo já preso em Roma, no esgoto de Roma, com a cabeça dele com data marcada para ser cortada. Nos momentos finais de existência humana, o apóstolo Paulo, recebendo a revelação de Deus, do Criador, já está avisando a humanidade. Olha, quanto mais se chegar próximo do fim, a mensagem vai se tornar tão intolerante que vai começar a doer o ouvido das pessoas. Elas vão procurar mestres que falam o que elas querem. Então eu lamento. Eu lamento, primeiro, porque o Caio Fábio, que é um gênio de retórica teológica, tenha virado um falso profeta da magnitude de uma heresia que pouco eu vi nos meus 46 anos de idade. Pouco eu vi doutrinas de demônios tão malignas,
saindo de pessoas com essa envergadura teológica. Então eu lamento. Eu lamento, mas me posiciono. É absolutamente inaceitável a posição do Caio Fábio. E demonstra o pior, né? Para mim é o pior. É que eu achava que ele tinha uma compreensão das Escrituras Sagradas, mas não passa de um lacrador aderente a uma doutrina de demônios. Porque o Antigo Testamento ele não se tornou obsoleto. Ele se cumpriu em Cristo. O Antigo Testamento é o cumprimento da morte em Cristo. Como é que eu digo que o Antigo Testamento não presta para nada? Se o Antigo Testamento é o cumprimento da morte do velho homem em Cristo. O véu foi rasgado em Cristo. Então como é que eu digo que o Antigo Testamento não tem validade, não presta para nada? Isso é uma doutrina de demônios, querendo relativizar a verdade. Ai, Fernando, mas lá tem algumas passagens, Fernando, que Deus mandava matar, inclusive criança. Sim, com razão. Você sabe daquele contexto? Você não sabe, né? Você não sabe daquele contexto. Você leu aquela passagem à luz de outras passagens, porque quem explica a Bíblia é a Bíblia. Os povos já estavam miscigenados geneticamente por semente da serpente maligna. Muitos povos inimigos de Israel não eram mais seres humanos. Você sabia disso? Não, né? Mas, Fernando, de onde você tirou isso? Ué, por que Deus deu um basta nos dias de Noé com a humanidade? Porque a genética humana tinha sido deturpada pela serpente. Então não é que Deus chamou Josué e falou: Josué, rapaz, sabe o que é? Eu estou com uma vontade hoje, sai matando aquelas crianças ali. Isso é mentira do diabo desgraçado. Eu já li para vocês em várias ocasiões: o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Deus não é um Deus de ira. Deus não é um Deus mau. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, gente, eu não aceito. Não aceito porque não tem base na Escritura. E aí, gente, eu recomendo você a ler essa reportagem no jornal eupenso.com.br, porque o pastor Glênio Paranaguá da Batista se manifestou sobre isso, e eu quero ler só um trechinho do que ele falou. Ele falou o seguinte: olha, quem precisa de fato ser reescrita, restaurada, regenerada e revista não é a Bíblia, é a raça humana depravada. Então, gente, posicione-se. A gente está com uma tendência, pelos comentários que eu recebi: a Xuxa é doida. A Xuxa é louca, Fernando. Quem é a Xuxa na fila do pão? A Xuxa tem milhões de seguidores e molda parte da cultura da serpente. Nunca despreze o poder de um sacerdote da cultura da serpente. Nunca despreze a malignidade de um sacerdote da cultura da serpente. Ele pode captar o teu filho, ele pode captar seu sobrinho, ele pode captar a próxima geração, e você está aqui relativizando. Ah, quem é a Xuxa na fila do pão? Não menospreze aonde a cobra rasteja. Não menospreze. Você não vem nem... Fala para mim, pega a Bíblia, fala para mim algum episódio que Jesus tirou sarro de algum demônio. Escreve aí para mim, vê se tem algum episódio da Bíblia. Não tem teatro, não tem show, não tem sarrinho. Cala a boca, sai dele.
Ah, apóstolo Paulo, sei quem tu és. Cala tua boca e sai. Pô, Jesus, se lança aqui de cima porque está escrito. Nós não podemos menosprezar aonde a malignidade pode alcançar. Nunca relativize as coisas. Ah, não, isso é uma blogueira tonta falando idiotice. Aí você olha, 30 milhões de seguidores. Qual pastor prega para 30 milhões de pessoas? Qual? Então, cuidado, gente. Posicionem-se. Não relativiza. Não minimiza. Ah, a Xuxa. Eu vou ler aqui uma reportagem da Folha de São Paulo sobre isso, olha só. Folha de São Paulo, cultura da serpente. Xuxa compra uma briga inútil ao dizer que a Bíblia precisa ser reescrita. Apesar das suas boas intenções, apresentadora dá munição aos homofóbicos. Depois de algumas décadas sendo vista como ápice da alienação, Xuxa Meneghel se tornou uma das vozes mais lúcidas e combativas deste país. Vai brincando com sacerdotisas da cultura da serpente, vai. Nunca relativize a maldade. Ah, papai, ó, tem um menino lá na escola que falou que vai causar... O quê? Relativiza a maldade, vai. Ó, o teu concorrente falou que vai te tirar do mercado. Relativiza a maldade, vai. Seja tolo. Não se prepare. Não considere. E depois não reclame. Tá? Então, gente, vamos ficar esperto com essa doutrina de demônios. Isso é doutrina de demônios. Cada vez mais a palavra de Deus vai ser relativizada. Cada vez eles vão querer excluir um trecho da Bíblia. Cada vez eles vão reescrever algum sentido do Evangelho para encaixar o Evangelho na sua própria autovontade. É aquela conversa lá do início da serpente para Eva. Não, Eva, calma, calma. Não é bem assim. Vocês não vão morrer se vocês comerem o fruto. Não é bem assim. É que vocês vão ser empoderados. Vocês se tornarão como Deus. Vocês conhecerão o bem e o mal. Então, gente, cuidado com a cultura da serpente. Isso é doutrina de demônios. Nós temos que nos posicionar. E o Antigo Testamento não entrou em obsolescência. Isso é uma mentira do diabo. A lei do Antigo Testamento, que era uma sombra da revelação de Cristo, foi cumprida na cruz. Quando Jesus morreu e suspirou, antes de morrer ele suspirou, tetelestai, está consumado. Aquele velho sacerdócio foi substituído e consumado por Cristo. Então, não caia em doutrinas de demônios. Muitas promessas do Antigo Testamento ainda não se cumpriram para a humanidade, inclusive. Veja lá em Daniel, por exemplo. Muitos alertas, livros de sabedoria. Então, quer dizer, para o Caio Fábio, Salmos não presta, Provérbios não tem mais sabedoria e Eclesiastes não conduz mais a um relacionamento saudável com o esposo. É isso que o Caio Fábio está falando. Então, nós não podemos aceitar essas doutrinas de demônios e muito menos sermos influenciados por esses falsos profetas. Tá? Fico alerta aqui.